Atos capítulo de número 3 fala sobre a cura de um coxo no templo. Eu quero trazer aqui algumas lições para que nós venhamos entender esse texto. A primeira lição está no verso 1, que diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. O que chama a atenção no texto é essa expressão, subiam juntos à hora da oração. A igreja primitiva tinha hora para orar. A igreja primitiva, eles não gostavam de ficar no natural. A igreja primitiva, eles se movimentavam no mundo espiritual. A oração é a chave que destrava o mundo espiritual. Porque sem oração não tem poder. Sem oração não tem milagre. Você vê que a igreja primitiva era uma igreja de milagres porque orava. Então, o primeiro detalhe que aparece é: eles subiam juntos ao templo à hora da oração. Ou seja, a igreja primitiva gostava de orar. A igreja primitiva tinha o hábito da oração. E hoje, será que nós, como igreja, temos esse hábito de orar? Nós entramos em algumas igrejas, na hora da oração as pessoas estão conversando. Na hora da oração, as pessoas estão com o chiclete na boca, mastigando e conversando umas com as outras. Não estão nem aí para orar. E aí que é poder. E aí que é milagre. A igreja primitiva, ela é o exemplo disso. Ela orava. Vamos lá. E era trazido um varão que, desde o ventre de sua mãe, era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. A pergunta é: quantas vezes Pedro e João subiu ao templo para orar antes de Atos 2? Várias vezes. Várias vezes Pedro e João subiu ao templo. E eu posso aqui colocar por inferência e dizer o seguinte: quantas vezes você acha que Pedro, João e os outros discípulos e apóstolos deram esmola para esse homem que desde o ventre de sua mãe era coxo e era colocado na porta do templo? Quantas vezes você acha que os discípulos de Jesus deram esmola para este homem? Eu acredito que várias vezes. Mas nesse dia, olha só o que acontece. Verso 3. Ele, o coxo, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. Isso aqui era comum do coxo. Isso aqui acontecia todos os dias. Era o comum, era o esperado. Ele pedia esmola, dizendo: me dê uma esmola, olhe para mim, eu sou coxo, tenha compaixão de mim, eu preciso levar o alimento para casa, vocês podem me ajudar? E sempre pedindo, e alguém estendendo a mão para dar uma moeda. E alguém estendendo a mão para lhe dar uma esmola. Só que naquele dia foi diferente. O texto no verso 4 vai dizer: e Pedro com João, fitando os olhos nele, ou seja, esse fitar os olhos significa: eu não estou olhando para você como um mendigo. Eu não estou olhando para você como um pedinte. Eu não estou olhando para você como alguém que está necessitado de dinheiro. Mas esse fitar os olhos é: eu enxergo o problema no mais profundo. O que você precisa agora não é de dinheiro. Você precisa de outra coisa. Você precisa experimentar algo que você nunca experimentou. Eu vou te entregar o que eu nunca te entreguei. Talvez eu passei por aqui. Talvez eu entrei nesse templo várias vezes e o que eu te dei só foi prata e ouro. Só foi moedas. Mas você gastou, você comprou o que precisava, mas o que você precisa realmente não é de prata e não é de ouro. Olha o que ele vai dizer: olhe para nós. O texto diz: olhe para nós. Primeiro eu olhei você. Primeiro eu enxerguei o seu problema no mais profundo. Agora você, olhe para nós. Porque ele pediu de cabeça baixa: me dê uma esmola, me ajude. E Pedro e João, pela autoridade que ele estava ali envolvido, ele disse: olhe para nós. E quando aquele coxo olhou para eles, João disse, e olhou para eles esperando receber deles alguma coisa. Porque quando Pedro e João diz: olha para nós, talvez na cabeça daquele moço, ele deve ter pensado: agora eu vou receber uma esmola generosa. Porque ninguém pediu para que eu olhasse para eles. Eu só vi-o de cabeça baixa e com a mão estendida, dizendo: me dê uma esmola, me ajude. Mas nesse dia, Pedro e João disse: olhe para nós, olhe para nós. E olha o que o texto vai dizer no verso 6. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Eu vou te dar algo maior do que prata. Eu vou te dar algo maior do que ouro. Eu vou te dar algo maior do que mantimento.
Eu vou te dar algo maior do que o que você espera nesse momento. Eu vou te dar aquilo que o dinheiro não compra. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E o texto diz que ele não levantou. Por quê? Porque ele não tinha fé. Ele não tinha fé. Mas o texto diz que um dos dois estendeu a mão, pegou na mão dele e o colocou de pé. E aí sim, os seus tornozelos se firmaram e ele saltou e glorificou a Deus. Olha o que diz o texto, que coisa linda. Verso de número 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Se algum dos dois, Pedro ou João, a Bíblia não fala quem foi, mas se eles não estendessem a mão e não levantassem aquele homem, talvez ele não acreditaria naquela palavra, levanta e anda. Tem gente que é assim, eles não acreditam na palavra proferida, eles não acreditam na palavra liberada. É preciso uma ação, é preciso que você, que está liberando a palavra, estenda a mão, pegue na mão da pessoa e levante ela. O texto diz, e tomando-o pela mão direita, o levantou e logo. Olha isso, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. O que significa isso? Naquele dia que Pedro estava cheio do Espírito Santo, que Pedro havia recebido o poder do Espírito, que João tinha recebido o poder do Espírito Santo, eles estavam envolvidos para uma outra dimensão. Então, eles entregaram para aquele homem, eles entregaram para aquele moço que era coxo desde nascença, que não sabia o que era andar. Ele não entregou prata e nem ouro, mas ele entregou o poder de Deus na vida daquele homem e naquele dia ele pôde experimentar na vida dele o que é de verdade o poder de Deus. Ele levantou, ele saltou e ele entrou no templo, coisa que ele não podia fazer. Então, o poder de Deus é real. Você quer experimentar o poder de Deus na sua vida? Primeiro, você precisa gostar de orar. Você precisa ter uma vida de oração. A igreja primitiva orava. E a igreja brasileira também precisa gostar de orar. Precisa ter o hábito de orar. Então, se você for ler esse texto, Atos capítulo 3, verso de número 1 em diante, você vai tirar muitas lições para você pregar, tá bom? Espero que você tenha entendido essa mensagem. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. E eu te espero no próximo vídeo.